Bom dia! Mais um dia o Senhor nos concedeu para sermos luz e sal nessa terra, em nome de Jesus. E o 8º dia do nosso devocional, e o tema tá assim: a sabedoria te chama. E o versículo-chave, Provérbios 8:12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ler o capítulo do Provérbios 8 com vocês, antes da leitura do livro. Então, Provérbios 8 inicia assim: o chamado da sabedoria. Não clama a sabedoria e o entendimento não faz soar a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se apresenta ao lado das portas. A entrada da cidade, a entrada das portas, está clamando. A vós, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, vós, loucos, entendei a compreensão. Ouve, pois proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Equidade é um julgamento justo. A minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas são retas para quem bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha instrução, não a prata, e o conhecimento em vez do ouro puro. Pois melhor é a sabedoria do que os rubis. De tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo conhecimento e descrição. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Conselho e verdadeira sabedoria são meus. Eu tenho entendimento e poder. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Vou repetir o versículo 17, olha só. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Que forte isso aqui. Antes de continuar, aqui está o detalhe importantíssimo, né, para a gente adquirir a sabedoria, o discernimento em Deus, o entendimento, porque somente ler a Bíblia a gente pode até decorar, pode até saber o que está escrito nela, mas isso é apenas o conhecimento, né? Mas entendimento, discernimento é diferente, é quando a gente busca em Deus e entende aquilo que Ele está nos falando, discerne o que Ele está querendo nos ensinar, como aplicar, é diferente. E esse versículo aqui falando, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me encontram, é o diferencial, é a renúncia, é o esforço a mais, é dedicar o tempo, é se esforçar para adquirir, para conseguir aquilo. Não é só um ritual, é mais que isso, não é uma religiosidade, é mais que isso. É uma busca intensa, é uma dedicação, um desejo ardente de buscar mais de Deus, de ouvir mais de Deus. Continuando, versículo 18. Riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conceder bens permanentes aos que amam e encher os teus tesouros. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver oceanos fui gerada. E antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci, antes que ele fizesse a terra ou os campos, ou mesmo o princípio do pó do mundo.
Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face do abismo, quando firmou as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando pôs o mar no seu termo, para que as águas não desobedecessem à sua ordem. Quando marcou os fundamentos da terra, eu estava com ele e ele era seu arquiteto. Eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouve a minha instrução e sede sábios, não a rejeiteis, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando no limiar da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Aleluia. Aleluia. O que, porém, não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Já estamos dando início ao nosso 8º dia de meditação e estudo precioso do livro de Provérbios. Qual tem sido o seu olhar para a sabedoria? Pense nas novas lições reveladas ao seu entendimento. Depois disso, estará pronta para prosseguir com êxito para o nosso 8º devocional. Leia o capítulo de hoje com calma e atenção. Quando alguém nos chama, imediatamente dedicamos toda a nossa atenção para aquele chamado. É exatamente isso que gostaria que fizesse agora. Eu acredito no papel de uma mulher posicionada em Deus, como um agente poderoso de transformação no ambiente onde ela está inserida. Deus nos chama a esse lugar, onde Ele mesmo derramará sobre nós a porção do céu para nos envolver com Ele e viver os propósitos dele aqui na terra. A verdade é que uma mulher posicionada no céu é imediatamente acionada na terra. Uau! Por isso, quero te dizer que há um chamado para você nesse momento, querida. Para isso, quero refletir sobre 5 aspectos da sabedoria, pois de fato é ela que te chama todos os dias. Reflita sobre esses aspectos e, se possível, anote as novas lições aprendidas e dedique-se. Primeiro, a sabedoria mora com a prudência. Provérbios 8, versículo 12. Você tem uma casa, certo? Eu também tenho uma casa e habito nela. Interessante que posso viajar e fazer muitas coisas fora, mas lá é o lugar onde eu pertenço. Tudo tem a ver comigo, os objetos de decoração, a rotina da família, os horários de comer e dormir. Eu não sou uma visitante, eu habito lá. Da mesma forma, a prudência também habita em nós e é revelada pelas atitudes de uma mulher sábia. A prudência não é visitante, ela mora neste lugar e sempre é identificada nos atos da mulher com a qual está aliançada. A verdade é que sempre haverá prudência na vida de uma mulher que possui a sabedoria. Talvez você queira saber mais sobre o que realmente significa prudência. Vou te explicar. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, prudência é a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. É a cautela, precaução, é calma, é ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. Com essa definição, ressalto que a mulher prudente não é perfeita e não está isenta de erros, mas a maioria das atitudes dessa mulher haverá atenção, cuidado e astúcia. Sempre percebo que a prudência nos protege, principalmente quando queremos falar algo por impetuosidade, em algum momento de pressão. Se não conseguimos dominar nossos sentimentos, podemos colocar tudo a perder por falar coisas que não deveríamos. Eu já vivi isso e posso afirmar que foi horrível. Na hora pensei, eu poderia ter ficado calada e tudo seria diferente, mas palavras ditas jamais serão recolhidas. Quando conseguimos respirar fundo e esperar o momento certo, somos protegidas. Por isso, seja tardia no falar e dificilmente se arrependerá do que não disse. Essa parte aqui me fez pensar. Às vezes a gente escuta assim, é melhor fazer do que se arrepender depois por não ter feito, ou falar algo e depois arrepender por não ter falado. Mas isso aqui a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque às vezes só a necessidade de falar
não quer dizer que necessariamente tem que ser dito, tem que ser falado naquele momento ou aquilo que a gente queria falar, né? Então, por isso é necessária a sabedoria e a prudência para saber se realmente é necessário, né? A palavra no momento certo, ela é bênção, mas no momento de explosão, no momento de aflição, talvez, né? As emoções, ela pode ser uma maldição, né? Porque depois vai acarretar consequências, confusões, vai causar mais problema do que resolver, né? Então, por isso a prudência ela é tão importante, juntamente com a sabedoria. Ponto 2. A sabedoria tem um conselho sensato. Provérbios 8, versículo 14. Você conhece uma mulher que sempre tem um conselho sensato? Ela pode não ser mais culta ou mais preparada, mas você sempre vai ouvir dos lábios dela um conselho cheio de sensatez. Uma mulher sensata, equilibrada e prudente. Ela sabe avaliar com bom senso o que é certo ou errado. Em certa ocasião, eu estava muito chateada com uma pessoa que me caluniou. A minha vontade era ligar para ela e dizer poucas e boas. Afinal, eu estava certa e queria me justificar. Foi então que me lembrei de uma mulher sensata, uma grande amiga, e decidi me aconselhar com ela. O que ouvi foi exatamente o contrário do que eu queria fazer. Ela me disse para não falar nada sobre o assunto e que com o tempo tudo viria à luz. Me aconselhou ainda a orar, colocando essa situação diante de Deus, pedindo direção e sabedoria. Instantaneamente meu coração se encheu de paz. Foi inexplicável, porque eu continuava com aquela situação desconfortável para resolver, mas minhas emoções já não me controlavam. Consegui entregar a pessoa e a situação para Deus e deixei tudo aos pés dele. Saí do momento de oração leve, pois o meu fardo havia sido tirado. Ponto 3. Na sabedoria há entendimento e poder. Versículo 14. Sempre ouvimos falar sobre o poder da mulher e o empoderamento feminino. A mulher tem conquistado espaço na sociedade de uma forma nunca vista antes. Até a presidência de nações a mulher já chegou. Mas não é desse empoderamento que estou falando, pois esse tipo de empoderamento não vem de Deus e enfraquece a mulher. Sabemos que o verdadeiro poder feminino vem do Espírito Santo, pois é Ele quem nos capacita a sermos mulheres sábias, quando o chamado da sabedoria é atendido por uma mulher temente a Deus. Ele mesmo a estabelece como uma mulher cheia de entendimento e poder. Mas poder para quê? Primeiro, gostaria de lembrá-la que fomos criados com o poder de gerar vida. Todas nós nascemos com útero e a função desse membro é a geração de vidas. Nem todas terão filhos biológicos, mas a sentença de ser geradora de vida, está sobre nós. Por isso, reflita comigo. A palavra que sai da sua boca gera vida ou morte para as pessoas que estão à sua volta. É uma pergunta. A palavra que sai da sua boca gera vida ou morte para as pessoas que estão à sua volta. Veja, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Está escrito em Provérbios 18, 21. Quando a mulher sábia abre a boca, com poder, graça e autoridade, ela tem o poder de estabilizar espiritualmente e emocionalmente o ambiente onde ela está. A palavra branda, as colocações ponderadas, reconstrói um ambiente marcado pelo conflito. A conduta da mulher fala, mesmo ela estando em silêncio, portanto, nem sempre teremos que falar ou retrucar. Veja que a sabedoria traz esse equilíbrio que, em certos momentos, nos direciona para a fala e, em outros, nos guia para o silêncio. O equilíbrio revela o entendimento. Ponto 4. A sabedoria diz que ama. Provérbios 8, versículo 17. Quando você ama alguém, há o desejo de querer estar perto dessa pessoa e certamente será correspondido na maioria das vezes. Olha só, na maioria das vezes, não é todas as vezes. A sabedoria nos diz que quem a ama, ela também ama de volta, e quem a procura sempre a encontrará. Eu te pergunto, você realmente procura pela sabedoria em seu dia a dia? Você a ama de verdade? O amor é um sentimento que nos move. Se você é casado, vai se lembrar claramente da época do seu namoro. Nessa época, o amor pelo namorado era algo avassalador. Acordamos e dormimos pensando nele. Não era assim com você?
Quando chegava a hora de encontrá-lo, uma alegria e expectativa enorme nos invadia. Por acaso, naquela ocasião você pensava em ficar sem vê-lo ou ficar vários dias sem encontrá-lo? Era impossível imaginar essa cena. Pois é, nesse nível que devemos amar a sabedoria. Aconselho muitas mulheres que dizem que não conseguem ser sábias, e às vezes eu fico me perguntando se elas de fato desejam ser sábias. O desejo cultiva a busca, e por esse motivo precisamos desejar a sabedoria. Você não vai achar um livro ou estratégias infalíveis para ser sábio. De fato, existem livros maravilhosos que nos ensinam e inspiram a buscarmos pela sabedoria. Mas a Bíblia é clara e nos diz que o Senhor vai nos dar, se assim o pedirmos. Clamamos pela sabedoria e a buscamos diligentemente, todos os dias, porque sabemos que assim nos foi instruído. Ponto 5. A sabedoria nos concede riquezas. Versículo 18. Quem nunca desejou ser rica, que atire a primeira pedra. Nesse caso, estou falando de bens, posses e situação financeira abastada. Quando pensamos apenas nesse aspecto, logo imaginamos a facilidade de adquirir certos bens, nos permitir comprar sapatos, bolsas e outros objetos de consumo, sem nos preocupar se haverá falta de dinheiro na conta. Podemos pensar também em viagens, joias, mansões, etc. Há uma lista grande de possibilidades. No entanto, a Bíblia diz que muito mais do que ouro e prata, a sabedoria nos oferece tesouros e riquezas. As riquezas oferecidas pela sabedoria vão além da nossa compreensão. Irei tentar explicar melhor. A sensação de sermos supridas financeiramente em tudo nos dá segurança. Ou seja, nos dá a certeza de que não passaremos fome, que teremos como comprar remédios caso esteja doente e que a nossa despensa estará sempre abastecida, entre outras situações. Mas se você pensar bem, riquezas financeiras podem ser perdidas de uma hora para outra. Se o país passar por alguma crise econômica, a bolsa de valores despenca ou mesmo a má gestão dessa riqueza pode colocar tudo a perder. No entanto, a riqueza que a sabedoria nos dá, ninguém poderá nos tirar e sempre nos fornecerá a certeza de sermos conduzidas adequadamente na forma de agir e falar. As riquezas oferecidas, ao responder sim ao chamamento da sabedoria, nos tornaremos ricas no discernimento, entendimento e conhecimento. Quando alguém grita em alta voz, percebemos um senso de urgência. O primeiro versículo do capítulo 8 de Provérbios diz: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Por isso, amadas irmãs, há uma urgência em responder positivamente ao clamor da sabedoria. Sua família pode estar gritando por ela, seu relacionamento conjugal, assim como seus filhos podem estar gritando por uma mãe sábia. Há lugares e pessoas que clamam pela sua sensatez. Sabendo disso, qual será a sua resposta? Seguindo para as perguntas, né? Já estou nas respostas, porque esse capítulo aqui, meu Deus, muito forte, né? E verdadeiro. A gente precisa buscar mesmo pela sensatez e a sabedoria, como quem quer algo muito, né? Porque não adianta a gente querer e não buscar, ficar só falando, não vai vir, não vai bater na porta, igual um emprego, né? Precisa trabalhar, precisa de um emprego. Não vai bater na porta. A gente tem que ir atrás, né? Tem que se dispor. Então vamos para as perguntas. Você ama a sabedoria a ponto de desejá-la ardentemente? Sim, não ou às vezes? Quais são os benefícios que a sabedoria lhe trará diariamente? Prudência, sensatez, honra. As suas palavras têm sido cura e direção para as pessoas que te ouvem? Explique. Eita Deus, aqui ainda pede para explicar, né? Não é só assim, se cura, mas como, né? Explica como que as suas palavras têm curado, têm direcionado, têm ajudado, edificado, né? Tanto a si mesmo quanto aos outros. Que o Senhor nos ajude a melhorar a cada dia e a buscar, não só buscar, mas a praticar, né, essa sabedoria e identificar as oportunidades. Porque quando a gente pede sabedoria, paciência, seja o que for para Deus, Ele não vai derramar como uma varinha mágica, né? É óbvio que Ele vai derramar sobre nós. Quem pede, Ele dá.
porém, ele vai dar oportunidades para praticar, né? Então, as oportunidades são as situações e a gente precisa identificar e respirar fundo para conseguir praticar aquilo que o Senhor nos ensina através da palavra. Vamos orar? Senhor, quantas vezes tenho fracassado em manifestar a sabedoria? Tenha misericórdia de mim, afasta do meu coração pensamentos egoístas que me fazem querer fazer a minha vontade e não a sua. Faz-me ouvir a sua voz, me conduz no caminho da sabedoria. Eu digo sim a esse chamado todos os dias em nome de Jesus. Amém.